Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Quem foi o príncipe que estava julgado nos dias de Jesus? É isso mesmo, eu vou passar para você. Não sou o dono da verdade, não sou professor, sou apenas um leitor assíduo da Bíblia, tá? É o livro que eu mais gosto de ler, afinal de contas, já há anos é o único que eu leio, na verdade, né? Não leio apostila, não tiro base de escritos por ninguém para me fazer os vídeos. Os vídeos que eu procuro fazer é baseado apenas nos textos bíblicos. Essa semana, hoje é terça, quarta, segunda-feira, um vizinho meu falou, eu vou trazer uma pessoa aqui, foi segunda-feira, eu vou trazer uma pessoa aqui que fala igual você, que não sei o que religião é fraude, balalá, balalá, e trouxe a pessoa, eu sentado no quintal ali coisa. Com 5 minutos eu tive que falar para ele, meu irmão, pode parar. Que história é essa? Astrologia? Ciclo? Que Jesus foi não sei que ciclo? Onde que tá isso na Bíblia? Aí o cara começou a gaguejar, ó, vamos, para mim não dá. Se você quiser falar de Bíblia comigo, fala de Bíblia, não é de texto de rodapé, não é de ensino de religioso. Você tem? Não, mas é só você dar um Google aí que você vai ver o quê? Eu buscar informação, coisinhas a gente busca, por exemplo, na Bíblia não tem o que é gematria, aí você vai lá no Google, o que é gematria, para explicar o 666, que aí usando essa gematria dá César Nero, alguma coisinha assim, mas eu procurar que os ciclos do zodíaco tá no Google, ó, não deu 10 minutos, o cara foi embora, meu. Não adianta. Por isso que eu não tenho esse negócio. Eu tenho um salão, eu tenho um espaço. Eu podia muito bem pôr umas cadeiras lá, umas 50 cadeiras e a gente conversar. Eu não vou ter paciência. Eu sei que eu não vou ter paciência. Eu não tenho paciência. Saiu dos escritos bíblicos. Por isso que tem irmão que às vezes manda vídeo para mim assistir, analisar. Eu não assisto, irmão. Não adianta. O que você acha desse vídeo? Bom dia, boa tarde. Eu não assisto, me desculpa, não é falta de educação, é porque eu não tenho interesse mesmo, não tem. Saiu dos escritos bíblicos, para mim não interessa nada. Agora, se você tiver dúvida sobre alguns versículos, algumas passagens bíblicas, eu vou tentar passar meu entendimento. Agora, eu analisar vídeo, analisar escrito de outras pessoas, claro que não. Não vou andar, eu não sou professor, quem analisa as coisas dos outros é professor, eu não sou professor. Quem foi o príncipe que estava julgado nos dias de Jesus? Abra sua Bíblia e vamos ler aqui. No texto da Nova Almeida Atualizada. Quando ele vier, convencerá... Isso aqui se falava do Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo nunca foi para falar balabachúrias, nunca foi profetada e nunca foi para profetizar a maldição, a doença na vida das pessoas. Nada disso. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí a religião, você que frequentou, você que frequenta, o príncipe desse mundo, eles dizem que é aquele ser que caiu do céu. Porque está lá em Isaías 12, 14, 12... Também está lá em Ezequiel 28. Isaías 14, 12. Se você no versículo 3 em diante, você vai ver que Deus falou que quando ele destruísse o rei da Babilônia, então era para o povo levantar uma zombaria, uma sátira contra ele. Foi a respeito do rei da Babilônia, não foi nada de ser que caiu do céu. O Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, que era um mercador, que vendia as coisas no navio, inclusive ele vendeu para uma cidade chamada Éden e não sei o que lá. Também não tem nada ali que se fale de algum ser que caiu do céu, nada disso. Então na religião eles falam que esse príncipe aqui foi um ser de chifre, de cauda, um dragão, antiga serpente, o diabo, que caiu tal, e foi expulso, como está lá em Apocalipse 12, fala tudo isso. Porém,
Quando nós lemos, eu nem marquei aqui, eu ia colocar aqui, deixa eu escrever aqui. Eu nem escrevi aqui, eu vou pôr aqui. Quando nós lemos Romanos 10, cadê aqui? 4. Então aqui a gente vê, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei já começa a dar um sentido para esse príncipe aí. Cristo deu fim à lei. A lei tinha autoridade. A lei era soberana. A lei era usada para sentenciar as pessoas que era contra Moisés, contra o Deus de Moisés. A lei. Ela era o Todo-Poderoso. Era Todo-Poderoso naqueles dias. Aí, nós temos outra passagem aqui que diz também, em João 12, 31, 32. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eles emendam esses 2 versículos achando que esse príncipe era Jesus. Não pode ser, porque quem estava dentro daquele véu chamado Jesus de Nazaré era o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega é Elohim, é Deus, é o Criador de todas as coisas. Ele veio na manifestação de filho num corpo carnal, mas quem estava lá dentro era o próprio Deus, porque ele falou a Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, há quantos anos você tem andado comigo e não me conhece ainda? Eu e o Pai somos um só. Porque só um Senhor, só um Deus, só um soberano. Olha aqui, o Satanás aqui, o príncipe do mundo aqui, ó. Atos 26, do versículo 12 ao 18. Vamos ler aqui? Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você viu, como daquelas pelas quais ainda lhes aparecerei. Olha aqui o pulo do gato aqui. Olha quem aqui. Aqui o príncipe. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Tá vendo? Paulo foi enviado para os gentios. Pedro, Tiago, João para os judeus. Por isso que Paulo pregou a sã doutrina aos gentios, o favor, a graça, o favor imerecido. 18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas. Quem é que ele ia converter aqui? Os gentios. Vou livrar você do seu próprio povo, os israelitas, e dos gentios, para os quais eu envio. Então ele ia enviar Paulo para os gentios, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Satanás significa o quê? Acusador, adversário, opositor, mentiroso, traidor. É Satã em hebraico. E no grego é diabolos ou diabo. Para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Satanás aqui, ele estava nas trevas. E a quem é que acusava as pessoas? Não eram as leis mosaicas? O verdadeiro acusador, o Satanás, porque Satanás não é nada pejorativo em termos, se falando de Moisés. Moisés era o Satanás. Moisés era o acusador, com base das leis que ele havia recebido de anjos, segundo Estevão fala lá em Atos 7. Estevão falou, vocês que receberam as leis por intermédio de anjo, mas não as obedeceram. Então, não sou eu que estou falando. Estevão falou que quem deu as leis foram anjos. Anjos são espíritos, anjos são mensageiros. Será que foi Deus que deu os 613 itens ou Deus deu os 10 mandamentos e Moisés acrescentou os 603 itens, tornando assim em maldição?
para os judeus. Você já se perguntou quanto a isso? Mas tudo bem. Então aqui está o príncipe que foi expulso, que foi julgado. Esse príncipe era Satanás. E Satanás nós sabemos que ele é acusador. Então, em vez de falar aqui para abrir os olhos deles, para converter das trevas para a luz e do poder das leis mosaicas para Deus. Por que isso? Por que você fala isso? Porque se eu ler Hebreus 2, 14 e 15, olha aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos não são de carne e sangue. Visto, pois, que os filhos têm participação. Deixa eu ler na King James. E já que os filhos são participantes da carne e sangue, os filhos de Deus são os espíritos que são revestidos de uma natureza carnal. Também ele participou das mesmas coisas. Então nós somos igual Jesus de Nazaré. Lá dentro o espírito que pertence a Deus, porém o véu é um véu carnal. Esse véu carnal tem prazo de validade. É nesse véu carnal que está a alma, que é o que dá sentido, que dá gosto, que dá sensações e emoções. Quando a alma morre, aquela vida morre, o corpo carnal se torna uma bola de carne com osso e sangue e vai para a sepultura. Olha aqui, ó, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha. Olha por que é diferente desse aqui. Nesse texto aqui, a King James tem mais coerência. Tá vendo? Ó, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte. Aqui fala, participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Não, é passado. Que tinha o poder da morte. Então você vê uma palavrinha aqui, tá? Então morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Diabo significa acusador, opositor, adversário. E quem é que matava nos dias de Jesus, ali antes de Jesus até a vinda dele? Quem é? Quem é que acusava? Quem sentenciava? Inclusive, quem matou Jesus? Que Satanás foi aquele que matou Jesus? Que diabo foi aquele que matou Jesus? Não foi o acusador? E o que acusava? O que foi usado para acusar e sentenciar Jesus? Não foi as leis? Porque Jesus falava de outro Deus. E conforme as leis mosaicas, qualquer um que se falasse de outro Deus deveria ser morto e essa morte deveria ser morte de cruz. Deveria ser pendurado. Olha o versículo 15. E livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que a lei fazia com as pessoas? O que Satanás, o acusador, o que o diabolos fazia com as pessoas? O que as leis mosaicas faziam? Elas não faziam isso? Elas não matavam? Elas não colocavam as pessoas escravas de Moisés, das leis de Moisés? O fardo não era pesado? O jugo não era pesado? Por isso que Jesus vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e meu fardo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve, é isso, né? Então, por quê? Porque a lei de Moisés, o Satanás, o príncipe daquele mundo, daquela época, era doloroso, era dificultoso. Então foi esse príncipe que Jesus falou, que já estava julgado, porque o fim dele seria quando ele dissesse naquele madeiro, está consumado, está finalizado. Por isso que ele falou lá quando ele estava na Páscoa judaica, derramarei o meu sangue por muitos, não por todos, porque os gentios não faziam parte daquele métier, ali era para os judeus. Por isso que aquele sangue derramado foi para para resgatar os judeus que eram escravos, que eram servos, que estavam com um jugo, um fardo pesado de Moisés, para trazê-los à liberdade. Você entendeu então aqui? Então quando você lê esse Hebreus 2, 14 e 15, e depois você volta lá para Atos
26, lá no finalzinho, ó, aqui, ó, finalzinho, no versículo 17 e 18, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Se eu clicar aqui, ó, a própria Almeida aqui já, vê no dicionário Almeida, aqui, ó, adversário. Quer ver? Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia com Strong. Almeida Revista Atualizada com Strong, quer ver? Tá, aqui, ó. Aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui. Almeida Revista Atualizada com o número Strong, Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade potestade significa autoridade, da autoridade de Satanás para Deus. Vamos ver aqui o que fala no dicionário Strong aqui. Aqui, ó, o que vale, tá vendo? Ó, em negrito, em letras garrafais. Aí depois vem o entendimento dos doutores. De origem aramaica é relacionada adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Aí vai nome dado ao príncipe dos espíritos maus. Aí começa isso aqui, tá vendo? Tudo isso aqui. Mas Satanás significa também como opositor, acusador, tentador. É isso que acontece, é isso que significa essa palavra. Então, o príncipe que estava sendo julgado, que já estava aqui, quer ver aqui, ó, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Esse príncipe aqui se tratava das leis dadas a Moisés. Porque as leis de Moisés é que acusavam. Olha aqui, João 9, 28. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Você vê, os fariseus, os saduceus, os religiosos, o sumo sacerdote, eles eram tudo discípulos de Moisés. Sendo discípulos de Moisés, eles eram discípulos de quem? Do príncipe daquele mundo, das leis. Eles eram servos das leis. Eles usavam as leis como ferramenta, como arma, para escravizar as pessoas, para julgar, para sentenciar, para matar. Nunca se falou nada que o príncipe aqui, ele tinha chifre, tinha cauda, era um dragão, nada, claro que não. Onde se viu isso? Forma de um dragão, você vê como que é? Não tem nada a ver. Em Apocalipse 12, 10 também foi falado assim, ó. Então ouvi uma voz forte que vinha do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso, olha aqui, olha o julgamento aqui. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, pois foi expulso o príncipe, o que acusava, o que julgava, o que sentenciava, o que matava, o diabo, acusador, o Satanás. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O fim dele, Romanos 10:4. O fim da lei, o fim do acusador, o fim do diabo, o fim de Satã foi Cristo. Em João 5,45, Jesus disse: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés. Olha aqui Satanás quem era. Em quem puseram a sua esperança? O acusador. E o acusador foi expulso. Lá quando houve o juízo, quando aquela mulher que estava para dar à luz, que representava o templo, que representava a cidade de Jerusalém, ela estava sentindo dor de parto para dar à luz. E a luz foi o fim da lei, foi a destruição do símbolo maior do legalismo de Moisés, que foi o templo que havia em Jerusalém. Então não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés. Então quem era o Satanás? Quem era o príncipe? As leis de Moisés. Ou Moisés, tanto faz. Porque quando você fala que nem Judas foi um Satanás, foi um diabo, ele foi um traidor. Moisés não foi um traidor, Moisés foi um acusador, conforme aquele legalismo. Romanos 10,4 já li. Então é esse o meu entendimento simples e humilde. Quem foi o príncipe que estava julgado nos dias de Jesus? O acusador. O acusador que era o diabo.
o acusador, que era o legalismo de Moisés, que os fariseus, os judeus usavam. E que, infelizmente, dentro dessas masmorras, chamadas igrejas, este acusador está vivinho da Silva em cima de um altar, um local de sacrifício. Uma maldição pura. O príncipe que Jesus julgou há quase 2000 anos, esse príncipe está vivinho, claro que de uma forma de engano, de mentira, dentro de uma fraude, dentro desses templos chamados igreja. Obrigando as pessoas a darem 10% do salário, obrigando as pessoas a estarem dentro dessas choupanas todos os dias, sendo escravas, carregando um fardo pesado, o jugo da religião não é um jugo leve. Você vê, o sacrifício da cruz para a religião não vale nada. Por isso que eu falo, a maior fraude, a maior mentira do mundo chama-se religião. O estudo mais mentiroso, mais enganoso, chama-se teologia. A teologia é o estudo da fraude, do roubo, do escândalo, da mentira. Não adianta. Pode sapatear, pode ser o que for. Se eu tiver errado, se você tiver uma ideia contrária, se quiser, coloque no comentário. Não, conforme essa passagem bíblica, você está errado. Claro que não. A teologia ensina que esse príncipe aqui é Satanás, e esse Satanás da religião é um Satanás que tem chifre, que tem cauda, que solta fogo pela venta. Você entende como que é? Então, o príncipe que foi julgado foram as leis dadas a Moisés. Foi o legalismo. O fim da lei foi Cristo. E esse entendimento está nas entrelinhas, está nos mínimos detalhes. E somente quando Deus, que é o Espírito, e nós confessamos Ele em nosso espírito, somente quando Ele dá esse entendimento que nós entendemos. Se eu estivesse dentro de uma religião, jamais eu teria esse entendimento. E você do outro lado aí, jamais também entenderia dessa forma, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem, espero ter sido útil. E se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha e se inscreve aqui e vamos em frente. Tchau, tchau. Um excelente dia para você.